Olá, agora a professora Cleci Werner da Rosa, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Ciência e Matemática, vai falar para a gente o que significa fazer parte de um programa de pós-graduação profissional. Cleci, minha amiga e minha colega, é contigo. Ok, muito obrigado. Quero começar, então, fazendo esse agradecimento, Adriano, pelo convite, de poder participar, né, do CENI, de poder participar desse momento para falar dos programas de pós-graduação, que é uma área que eu venho navegando nos últimos anos, e particularmente falar sobre os programas profissionais, né? Isso me dá uma grande satisfação, uma grande alegria, essa abertura que o CENID está dando para a pós-graduação, né? Em particular, aquilo que me coube, que é a questão dos programas profissionais. Então, muito obrigado, né? Espero poder contribuir com as discussões e com as informações que estão sendo passadas. Desde já também deixo o meu e-mail, e que eu estou à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer informação que queiram sobre esse tema, ou outros, enfim, que a gente vai discutir nesse seminário, tá? Então, inicialmente, assim, me foi passado essa incumbência, né, de falar um pouquinho, esse convite, de falar um pouquinho sobre o que significa fazer parte de um programa de pós-graduação profissional. Então, para iniciar, assim, a nossa discussão e depois poder entrar mais a fundo, talvez, no nosso modelo de programa profissional que a gente desenvolve na Universidade de Passo Fundo, eu gostaria de iniciar, então, falando que a pós-graduação no Brasil, ela tem uma tradição muito forte, né, todos nós sabemos, e ela incentiva muito os alunos cursarem não só o doutorado, que seria, né, a fase final, mas também o mestrado. Isso quer dizer que os mestrados são muito valorizados no Brasil. Praticamente 1/3 apenas dos pós-graduandos vão a doutorado, né? A grande parte no Brasil permanece no mestrado. Então, o mestrado, diferente de outros países, assume uma relevância muito grande e forma um bom número de sujeitos, né? Então, acho que nós temos que começar colocando essa especificidade da nossa pós-graduação brasileira, tá? Que ela é dividida entre as especializações e os MBAs e os mestrados e doutorados. Os mestrados e doutorados, que é onde cabe a discussão nesse momento da fala, ele é regulado pela CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que desde os anos 50, mais ou menos, vem controlando a pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil. Então, diferente das especializações e dos MBAs, nós temos a pós-graduação, mestrado e doutorado muito atrelado às normas da CAPES. Tá? Então, em termos de mestrado e doutorado, se dividem, né, em 2 cursos, em 2 modalidades, né, a modalidade profissional e a modalidade acadêmica. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, só para a gente ter uma ideia, né, a CAPES, ela centraliza, então, todos os programas, e hoje são em torno de 4.600 programas de pós-graduação no Brasil. É um número, assim, muito expressivo de programas de pós-graduação. Esses mais de 4.600 que nós temos hoje no Brasil são divididos em 3 colegiados, né, o da vida, ciências exatas, tecnológicas e humanidades, e depois subdividido em 49 áreas. Então, são 4.600 dividido lá em 49 áreas. Dessas 49 áreas que a CAPES aloca os programas, todos eles têm a modalidade acadêmico, e grande parte deles tem a modalidade profissional, que é uma modalidade diferente do acadêmico, e é sobre isso que a gente vai centrar a fala, tá? Nessa possibilidade de você fazer um mestrado, e agora, mais recentemente, um doutorado também, optando por ser profissional ou acadêmico, é fundamental que a gente tenha,
que a gente tenha conhecimento sobre por que existe essas duas modalidades de mestrados e doutorados, e por que em algumas áreas o profissional vem ganhando, assim, maior respaldo. Não é em todas as áreas que o mestrado profissional se equipara ao acadêmico, mas em algumas áreas ele até supera o número de programas acadêmicos. E mais recentemente, né, a portaria de 2017, foi criado os doutorados profissionais. Então, o mestrado profissional já é uma realidade desde de 95, né, que nós temos uma portaria, ao mais recente, que é de 2017, os doutorados profissionais. Então, nós estamos navegando por águas que vêm depois do acadêmico, né? O acadêmico já é mais tradicional, já está mais consolidado, e o profissional vem agora, então, criando espaços e conquistando espaços, e sendo, assim, o maior número também de programas que são aprovados anualmente na CAPES. Então, nós temos um terreno, de certa maneira, novo, mas que está ganhando muito eco no sistema de pós-graduação no Brasil, particularmente em algumas áreas, como é o caso da área onde está o nosso, que é a área de ensino. Tá? O que faz nós termos duas modalidades no país? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o que está escrito na portaria de 2017, que vai diferenciar um pouquinho o acadêmico profissional. Rapidamente, né? O acadêmico, ele vai ter, diz no documento, né, foco na pesquisa acadêmica, com gestão de novos conhecimentos e formação de pesquisadores. Os profissionais, por sua vez, né, está explicitado lá, enfatiza estudos e técnicas diretamente voltados ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Confere idêntico grau e prerrogativas que o mestrado acadêmico, agora doutorado também, inclusive para o exercício da docência. Então, se trata apenas de focos diferentes entre os dois programas. Tá? O acadêmico ficaria mais responsável pelo desenvolvimento da pesquisa, formação de pesquisadores, geração de novos conhecimentos, e os profissionais ficariam com a responsabilidade da qualificação profissional dos pós-graduandos, né? Então, ele estaria voltado efetivamente para o exercício profissional. Não que não se faça pesquisa, a pesquisa está atrelada a qualquer curso de mestrado e doutorado. É feito pesquisa também nos profissionais. Porém, a ênfase nos profissionais está mais voltado à atuação profissional nos diferentes segmentos. Né? Não só no educacional, e aí então nós vamos transferir para o educacional, que é onde a gente está situado. E na nossa realidade, esses profissionais, eles vão ficar responsáveis pelo dia a dia, né? Pela sala de aula, pelas práticas pedagógicas, tanto da educação básica quanto do ênsino superior. Então, e principalmente dos cursos de formação de professores, né, no ensino superior. Então, os profissionais, eles vão dar maior ênfase ao desenvolvimento do que nós denominamos de produtos educacionais. Nenhuma dissertação, e agora as teses profissionais, são apresentadas sem que, paralelo a elas, tenha-se um produto educacional. Então, as diferenças entre os dois começam por aí, né? Um vai desenvolver pesquisa, gerar novos conhecimentos, e o outro vai se preocupar com o dia a dia da escola, com práticas pedagógicas e com o desenvolvimento de produtos educacionais. Tá? Nesses programas essas 49 áreas que a CAPES estrutura, né, para os programas de pós-graduação, os 4.600 e poucos programas, duas áreas a gente pode destacar aqui, que seriam as áreas mais próximas nossas, que é a área de educação e a área de ensino. Antigamente, todos estavam na educação, em 2000, então, foi criado a área de ensino de ciências e matemática, porque a área de educação estava inflada, né, estava um grande número de programas, então se dividiu em duas áreas, uma ficou ensino de ciências e matemática e a outra educação. E essa área de ensino de ciências e matemática, mais recentemente, passou a ser denominada área de ensino,
porque ela não está mais hoje restrita aos programas da área de física, ensino de química, educação matemática. Não, ela hoje abarca um número de programas que estão ligados ao ensino né, seja tecnologias, seja saúde, enfim, né, uma outra gama de produtos que também ficaram alocados na área de ensino. Na área de educação, só para a gente ter uma ideia em números, assim, hoje, os dados são de 2019, nós temos 184 programas. Um programa, ele pode ter só mestrado ou ele pode ter mestrado e doutorado, tá? Nós temos 184 programas na área de educação, sendo que 136 são acadêmicos e 48 profissionais. Desses, tem um com doutorado profissional. O doutorado profissional é recente, né? O primeiro entrou em atividade em 2019. Agora, no final do ano, foi aprovado mais um também na área de educação. Na área de ensino, que é da onde nós nos situamos, tem 181 programas, sendo que 90 são acadêmicos e 91 são profissionais. Então, dá para ver que na área de ensino, comparado, por exemplo, com a educação, nós vamos ter, assim, bem fortalecidos programas profissionais. Mais da metade, né, ou a metade, aí vamos dizer, são programas profissionais. Esses programas profissionais, eles têm um mestrado profissional, todos eles têm mestrado profissional, e poucos têm doutorado profissional. Nós temos 4 já em andamento desde 2019, e agora, no final de 2019, então, foi aprovado mais um doutorado, que é o nosso da Universidade de Passo Fundo. Foi o único no processo de aprovação no final do ano da CAPES, de doutorado profissional, e aí muito feliz, né, que o nosso vai ter, e já está tendo, o doutorado profissional. Bom, o profissional, então, qual seria, assim, o foco, basicamente, dos programas? A gente já conversou um pouquinho, que é a questão da sala de aula, que é a questão do desenvolvimento de produto, né? Mas os nossos programas profissionais, então, que surgiram mais recentemente, né, a gente tem, assim, como o referencial dos programas de pós-graduação, aquele que foi pioneiro dentro da área de ensino em propor um programa profissional, foi o programa da URGS, né, o Programa de Ensino de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em 2002, então, propôs esse primeiro programa da área de ensino. Veja, então, do primeiro, em 2002, até o 2019, nós tivemos um crescente de 1 para 91 programas, né? É um número significativo de programas profissionais, agora falando especificamente da área de ensino, aonde esses programas profissionais, assim, tiveram bastante repercussão positiva, tá? Bastante em todo o Brasil, né, e está numa crescente. E aí nós temos, no âmbito da sua criação, o objetivo de que ele estaria associado à aplicação desse conhecimento, muito dele gerado pelos acadêmicos, tá? Ou seja, o profissional faria uma pesquisa no sentido aplicada e teria como coadjuvante aí os produtos e processos educacionais para serem implementados em condições reais de ensino. Portanto, os programas profissionais da área de ensino, eles vão estar direcionados para a sala de aula, como eu já falei, mas também para a análise da academia, porque eles têm uma dissertação, uma tese junto, eles têm o ritual da defesa, eles são mestres e doutores, eles têm todo esse procedimento que é padrão para os programas de pós-graduação no Brasil, né? Só que no momento em que eles defendem uma dissertação, ou agora vai ter as teses também, eles vão junto defender o seu produto educacional. E vão também relatar e discutir academicamente como esse produto foi implementado em condições reais de sala de aula. Ou seja, eles vão ter que ir para a sala de aula. Nenhum programa profissional se exime disso, né? Ele vai desenvolver um produto e vai ir para a sala de aula, aplicar, e depois ele vai trazer.
a título de relato, mas também a título de pesquisa. Tá? Então, nós temos que entender que ele está voltado para um público, mas que ele acaba tendo os mesmos encaminhamentos do outro, porque aquilo faz parte das especificidades para ter o título de mestre e o título de doutor, né? Quando se vai criar, então, que é isso que eu gostaria de falar um pouquinho agora, quando se vai criar um programa profissional, o nosso foi criado em 2014, né? Quer dizer, a primeira turma ingressou em 2014, a gente trabalhou no projeto desde 2012, 2013, a gente vinha trabalhando, estruturando esse projeto, e culminou, então, com a aprovação em 2013 e o início dele em 2014. E agora, então, em 2019, a aprovação do doutorado. Para montar uma estrutura de um programa de doutorado, seja corpo docente, seja estrutura curricular, a gente tem que considerar essas especificidades do profissional que eu acabei de apresentar, de discutir. Ou seja, nós precisamos ter em mente que nós estamos qualificando profissionais para atuar diretamente no contexto da docência, tá? E para também o desenvolvimento do produto. Então, nas estruturas curriculares dos programas profissionais, eles vão sempre estar divididos em 3 blocos. A gente olhar qualquer currículo aí dos profissionais, nós vamos ver na área de ensino, né, que ele está dividido em 3 blocos. Um bloco que é conhecimentos específicos, ou seja, nós temos que, dentro dos mestrados profissionais, trabalhar conhecimento de física, conhecimento de química, conhecimento de matemática, da área, enfim, que o profissional que está buscando esse programa atua. Então, nós precisamos de disciplinas que são as chamadas disciplinas de conteúdo. Então, num profissional, você vai encontrar, sim, disciplinas ligadas aos conteúdos. No nosso, por exemplo, que é ensino de ciências e matemática, nós temos disciplinas de física, disciplinas de química, disciplinas de matemática, enfim, nós temos disciplinas da área específica, que ele vai optar por aquelas que é da área dele, né? Ele não vai fazer, só se assim desejar, né? Fazer de outras áreas. Nós temos um segundo bloco, que é a formação pedagógica. A formação pedagógica se vai discutir, né? Então, as questões da escola, as questões da estrutura didática, e toda a especificidade que se tem na formação de um mestre e de um doutor na área de ensino. Certo? Então, nós temos um segundo bloco com disciplinas da área pedagógica. E nós temos o terceiro bloco, então, que ficaria a questão da pesquisa e do produto educacional. Então, vejam, um currículo, para ser estruturado, ele vai ter que passar por essas especificidades, né? Disciplinas específicas, pedagógicas e a parte da pesquisa e produto educacional. Isso pressupõe também que se tenha nos produtos, nos programas profissionais, corpo docente associado a essas áreas. Ou seja, nós temos doutores, os profissionais, se houve numa época discussão de que poderia ter mestre. Isso ficou restrito na área de ensino, isso hoje não é mais possível, isso ficou restrito a alguns programas em algumas regiões muito específicas, ou de algumas áreas muito específicas, onde se tem um profissional com extrema expertise na sua área profissional, mas que não dispunha, na época, do título de doutor. Mas hoje é muito raro o que acontece, e na área de ensino nós temos, assim, esse padrão agora de termos atuando, né, doutores, apenas doutores. Esses doutores, dada a especificidade do profissional e essas disciplinas específicas, eles são titulados em diferentes áreas, ou seja, nós temos nos grupos matemáticos, físicos, químicos, biólogos, médicos, engenheiros, nós temos o profissional da área que está atuando dentro do ensino e que vai ser responsável pelas disciplinas específicas da sua área, tá? E nós também temos daí os doutores na área de educação, na área de ensino, que vão ser responsáveis pelas disciplinas pedagógicas. Então, veja, há uma mescla nos profissionais entre a formação pedagógica e a formação específica, e também isso se reflete na estrutura do corpo docente que integra esses programas. Eu acho que também essa é uma diferença
em relação aos acadêmicos, né? Mesmo na área de ensino, os acadêmicos ficariam mais com os profissionais, então, da área de ensino, né, e de educação. Eu acho que isso também já nos ajuda bastante a entender as estruturas dos programas e nos ajudam também a ter as escolhas. Os dois programas, as duas modalidades de programa, têm a sua validade. Elas não são concorrentes no sentido de que uma é melhor do que a outra, não. Elas são, sim, duas modalidades que vão ter o seu espaço na sociedade, voltado às questões educacionais, mas elas têm ênfases diferentes. E aí eu acho que cabe muito a informação, né, do que é cada um, e que a gente possa fazer a escolha, quando se vai cursar a pós-graduação, daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente espera. Então, essa clareza, assim, desse discernimento entre uma proposta, uma modalidade, a outra modalidade é interessante. Eu, particularmente, atuo nas duas, atuo no acadêmico e no profissional, porque as duas vão ter olhares distintos para a questão da formação, né, do pós-graduando. Então, é escolha, né, mas a escolha passa sempre, né, mas agora a gente está vendo isso. As escolhas nossas tomadas de decisão, sempre vão passar pelo conhecimento daquilo que nós estamos por optar. E esse conhecimento é bom, mas é bom também que se vá direto aos programas, olhar as páginas dos programas, olhar a CAPES, olhar a documentação, e entender um pouco quando nós escolhemos a modalidade acadêmica e quando nós escolhemos a modalidade profissional, tá? Acho que eu consegui falar algumas coisas, estou sempre pronta para atender, né, e clarear um pouquinho alguns pontos, mas basicamente essa a diferença, e isso é que tem que estar claro no momento em que os nossos pós-graduandos decidem por uma modalidade ou outra. Agora eu queria entrar nesses minutos finais aí um pouquinho no programa da UPF, né, pouco eu já falei, mas nós temos um programa na Universidade de Passo Fundo, profissional, que é da área de ensino, que teve a primeira turma em 2014, ele é da área de ciências, aí envolvendo física, química, biologia e matemática. Ele tem como linha central que perpassa todas as ações do programa, ou tem como núcleo comum entre as diferentes linhas que compõem o programa a área das tecnologias digitais, né? Ele é bem voltado a essa, tem um conjunto de disciplinas dentro da área das tecnologias digitais, e o programa pode dizer, sim, que ele tem uma estrutura bastante voltada a esse público, né? Mas são tecnologias digitais que vão ser levadas para dentro da sala de aula. E isso é o produto educacional. O que é o produto que vai ser desenvolvido, seja aqui na Universidade de Passo Fundo ou em outro programa da área de ensino? São sequências didáticas, são material de apoio para professores, são simuladores que se criam, são aplicativos, são protótipos, livros, é uma infinidade que depois eu vou passar rapidamente alguns exemplos para vocês, mas que tudo isso compõe o que nós chamamos de produtos educacionais, tá? O nosso programa aqui de Passo Fundo, então, tem duas linhas, uma ligada a práticas educativas e outra específica a tecnologias de informação, comunicação e interação. Mas, como eu disse, as tecnologias perpassam as duas linhas, né? Agora, então, em 2020, nós temos a primeira turma de doutorado profissional, nós somos um programa recente, né, de mestrado, e já estamos com o doutorado também. O nosso funcionamento, ele está sendo concentrado para as próximas turmas às sextas-feiras, talvez alguma disciplina eletiva quinta-feira à noite, mas ele vai ficar basicamente mestrado e doutorado concentrado na sexta, o único dia da semana, tá? Nós já tivemos aí praticamente umas 60 defesas, né, mais ou menos em números, assim, todas, por enquanto, vinculadas a dissertações de mestrado e produtos desenvolvidos no mestrado, porque o doutorado, né, a primeira turma vai levar 4 anos. Como também característica muito forte do nosso programa, nós temos a participação em eventos. A gente prima muito por essa, formação
a nível de participação em eventos. Essa participação em eventos são os mais diferentes eventos que tem no Brasil e fora do Brasil, né, que os nossos alunos participam ativamente, mas temos um que foi iniciado aqui, hoje ele é itinerante, que se chama Mostra de Produtos Educacionais. Então, os nossos alunos vão até onde está acontecendo, nesse ano de 2020, a previsão é Santa Maria, nós já fizemos 3 vezes aqui em Passo Fundo, onde os alunos vão e apresentam os seus produtos. Para quem? Para o público, porque esse produto ele tem que ser disseminável, ele tem que outro professor pegar esse produto e conseguir usar esse produto. Então, ele faz também esse papel de se aproximar da comunidade, levando esse produto, expondo esse produto e discutindo o uso desse produto com os professores. Então, é um evento que se chama Mostra Gaúcha de Produtos Educacionais, porque tem ficado no âmbito dos programas do Rio Grande do Sul, dos programas profissionais do Rio Grande do Sul. Tá? Agora, então, para finalizar, eu vou projetar aqui alguns exemplos de produto, porque é onde se centra o maior número de produtos, né, que a gente... o maior interesse quando se vai para o mestrado profissional. Bom, então aqui estão alguns exemplos de produtos, porque, como eu disse, se são mais de 60 defesas, são 60 produtos atrelados a essas dissertações. Então, eu não vou apresentar todos, mas alguns, só para que a gente possa ter um exemplo dos produtos. Tá? Aqui nós temos o primeiro produto, então, que foi desenvolvido com a primeira defesa, que é um repositório, um portal, com materiais didáticos, sequências didáticas, e todo um conjunto de recursos que podem ser usados em sala de aula para trabalhar os conteúdos de física moderna e contemporânea, né? Mais especificamente aqui de mecânica quântica. Mas está livre, é livre acesso, todos podem usar, e nós temos um repositório. Os repositórios, assim, os portais, são produtos educacionais. Tá? Aqui nós temos uma outra, que é a maioria dos produtos, são sequências didáticas, que são desenvolvidas para serem trabalhados, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Aqui nós temos uma da área de química. Tá? Aqui nós temos um livro, esse já é um livro editado, um livro que está disponível para ser baixado de forma gratuita pela editora da Universidade de Passo Fundo, e também está disponível na página do programa, que foi construído, elaborado durante um curso de mestrado, tá? E é um produto educacional. Aqui nós temos uso de planilhas Excel também, como se usa, sugestões de materiais que podem ser utilizados em sala de aula. Tá? Então, também se caracteriza como produto. Aqui também uma espécie de portal, né? Só que foi construído na forma mais interativa, envolvendo várias atividades de física. Aqui também o dispositivo envolvendo Arduino, né, para trabalhar um aparato tecnológico para trabalhar conceitos de física, uma webquest. Tudo isso são produtos, né? Aqui, novamente, uma sequência didática. Aqui um curso de matemática de educação financeira, foi desenvolvido com estudantes de ensino médio. Então, é o curso, depois foi construída a apostila do curso, que virou o produto educacional. O próprio curso já é um produto. Aqui trabalho com alunos da educação infantil, porque sim, apesar de ser da área, né, mais voltada para a área de física, química, em matemática e biologia, enfim, nós também temos os profissionais que trabalham com os anos iniciais. E aqui, educação infantil, né? Também é um livro que foi construído todo ele como produto educacional, também está disponível para ser acessado livremente. Aqui mais materiais, aqui jogos também, sejam jogos eletrônicos, sejam jogos físicos, toda é um produto educacional que pode ser apresentado e discutido. Aqui são propostas didáticas a partir de jogos que as crianças, né, têm contato, como Minecraft. São sequências didáticas. Aqui são materiais para os professores utilizarem com os alunos. Né? Aqui também são materiais, são cadernos didáticos para serem usados com atividades para serem desenvolvidas com os alunos. Tudo isso está disponível na página do programa e isso é um produto educacional. Vídeos de como fazer, construir e utilizar
um equipamento didático, né? Nesse caso, para ensino de física. Aqui também, a partir de um livro, um clássico, né, que nós temos, da literatura, foi construído um produto educacional de como se pode trabalhar isso a partir de conceitos de termodinâmica. Aqui também é um livro que está sendo editado agora, mas ele já está na forma de produto educacional disponível e que trabalha toda a física nuclear a partir de uma concepção de calendário cósmico. Bom, esses são alguns, né, dos produtos que a gente pode mostrar para vocês nesse momento e compartilhar, né, essa experiência que a gente já vem trabalhando e que tem caracterizado os programas profissionais. Eu, particularmente, trabalho, né, dentro dos programas profissionais, e digo assim que é bastante gratificante esse trabalho que nós fizemos diretamente com a escola, diretamente com os alunos, porque o orientador, ele acompanha a aplicação desse produto. Então, ele visita a escola durante esse período em que o pós-graduando está aplicando seu produto educacional. Então, é uma interação muito boa entre a academia, né, que é a universidade, e a educação, a escola, que é o nosso maior interesse, né, enquanto pesquisadores da área de ensino, da área de educação. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder conversar com vocês, de poder participar do CENID, de poder falar um pouquinho sobre esses programas profissionais. E reforço, né, mais uma vez, eu estou à disposição, e podem me procurar, entrar em contato. A nossa página do programa, ela é de fácil navegação, tem já os e-mails na página, e nós estamos à disposição, tá? Adriano, muito obrigado e um bom evento a todos.